todos os milhões de anos de vida sobre a Terra, somente agora os homens e mulheres de hoje podem pensar em metade de uma vida após terem tido filhos, ou um terço de uma vida após se aposentarem. Isso é muito importante porque é muito tempo, são aproximadamente 30 anos, e isto requer planejamento. Esse planejamento passa por 3 dimensões: a financeira, que eu já falei no programa passado, a física e a emocional. Do ponto de vista físico, se observarmos o funcionamento de nosso organismo, as suas funcionalidades, os diversos órgãos, a sua complementaridade e equilíbrio, a imunidade, a pressão sanguínea, a sabedoria implícita no seu funcionamento, nós não podemos duvidar da existência de Deus ou de um ser superior que rege não só o nosso corpo, como todo este universo. E pensando desta forma, se até um motor precisa de manutenção para funcionar corretamente, que dirá o nosso corpo e a nossa mente. Por isso, do ponto de vista físico, nós precisamos nos preparar para a velhice através de uma alimentação balanceada, de uma boa noite de sono, tomar muita água, praticar exercícios físicos, exercitar a mente. A leitura é fundamental, principalmente na terceira idade. Nós executarmos ainda alguma atividade que nos dê prazer. É muito importante termos objetivos na vida. No momento em que nós paramos de ter objetivos ou paramos de sonhar, nós morremos. E do ponto de vista emocional, nesta preparação, neste planejamento de longo prazo, que é a previdência e que é a aposentadoria, eu diria que nós temos que ter a convicção de que a vida não acaba com a aposentadoria. Aliás, pode ser um excepcional recomeço. Nós não podemos parar, nós não podemos nos tornar inativos, nós não podemos nos aposentar da vida. Eu cito alguns exemplos de pessoas que têm essa filosofia: Oscar Niemeyer, o José Midlin. Não é somente a idade avançada, um deles até centenário, que os aproxima, mas principalmente o fato de nunca terem parado de trabalhar. É importante uma pesquisa também feita pela Universidade de Atenas, na Grécia, com 17 mil idosos, que comprovou que 51% deles tinham muito maior probabilidade de falecer por se aposentarem precocemente. E aqueles que se aposentavam mais cedo, aqueles que se aposentavam antes dos 50 anos de idade, 9% faleceram durante o período da pesquisa, enquanto somente 1% daqueles que permaneceram em atividade. É fundamental, portanto, nós continuarmos a exercitar o nosso corpo e a nossa mente e a termos objetivos depois deste episódio chamado aposentadoria. Há um outro exemplo muito interessante. Em 1972, a National Geographic apresentou algumas fotografias nos Estados Unidos de idosos de uma cidade chamada Abkhazia, no Cáucaso, no sul da Rússia, uma região montanhosa. E estes jovens, idosos, apresentavam fisionomias surpreendentes, porque a grande maioria deles estava com idade avançada, 20% da população tinha mais de 100 anos de idade e alguns deles chegavam a 130 anos de idade. E a National Geographic procurou descobrir qual a razão dessas pessoas viverem tanto e terem uma longevidade tão grande. E chegou a alguns pontos importantes. Primeiro, o ritmo deles, o ritmo biológico deles seguia o ritmo da vida. Noite era para dormir. A alimentação deles se baseava em laticínios e somente comiam verduras, alimentos crus ou cozidos e o resto era sempre jogado fora. Não dispensavam uma boa noite de sono. Não gostavam de prazos fatais e nem de pressão. E não paravam nunca de trabalhar. Os idosos tinham o ritmo de trabalho reduzido, mas trabalhavam até morrer. E, por fim, algo muito importante: viviam em comunidade e os anciãos eram venerados. Eram respeitados por sua sabedoria, eram ouvidos e eram sempre solicitados a dar a palavra final. Digo com isto de que nós temos que ter em mente que a aposentadoria
da forma tradicional como conhecemos, não pode significar o fim da vida. Na verdade, essa terceira idade pode ser associada a um período que eu chamo de terceira carreira. É nós desenvolvermos novas habilidades, nós desenvolvermos novas atividades que nos deem prazer e que nos coloquem objetivos pela frente, pois somente eles nos manterão vivos no longo prazo. No próximo programa, vamos falar sobre algumas regras práticas para se conseguir a aposentadoria do INSS.